Oi, vamos entrando, gente. Tudo bem? Oi, Elza. Firme e forte, hein? Isabel também tá aí firme e forte, que eu lembro, né? Porque tem uns que estão com nome diferente. Aí, deixa eu fazer um teste enquanto o pessoal tá entrando. Eu vou botar o microfone aqui, me fala se o som fica bom. Porque eu não sei se eu vou conseguir escutar. Fica melhor o som? Assim? Conta pra mim. Já vou te chamar, tá, Marcos? Só um minutinho. O som tá melhor assim com o microfone? Ou não? Tá? Ih, congelou? Vou fazer sem mesmo, sem o microfone, porque para não dar problema. Já tava dando certo sem ele, né? Então tá ótimo. Então, vamos entrando. Já vou chamar o Marcos, que ele já está aí. Oi, Gribel, tudo bem? Tá travando ainda, Elza? Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Marcos, eu nunca lembro como é que faz para entrar. Ah, vou chamar. Vamos lá. Marcos, já chamei. Vamos ver agora. Tudo bom? Tá congelado. Tá congelado ainda? Tá, eu tô congelado. Bom, peraí, eu vou sair e entrar de novo, Ah, peraí. tá, eu não tô nem te vendo, tá tudo preto aqui. Então, eu tô aparecendo congelado aqui, peraí. Tá bom. Eu vou fechar a porta que o gato tá querendo entrar. Peraí. Fred, fica quieto. Ah, tá. Cadê? Vamos lá. Marcos saiu, tá entrando de novo. Tava congelado. Jussara, buenas noches. Vamos ver. De repente era da internet dele lá, já vai entrar. Então a gente tem tanta coisa para falar. Hoje vocês vão ouvir muitas novidades. Vamos lá. Eu acho que é assim, hein? Agora, hein? Tô aprendendo, hein? Oi, Cris. Vamos lá, agora vai entrar. Se Deus quiser, ó, todo mundo assim. Pronto, deu? Agora foi. Tudo bem? Tudo ótimo, André. Obrigado aí pelo convite, muito bacana. Pô, fiquei muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Super especial esse convite. Então vamos lá, vamos falar sobre envelhecimento. Então, vamos lá, gente. Olha só. Eu vou contar rapidíssimo, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Como foi que eu conheci o trabalho do Marcos? No ano passado, tem um ano, eu pensei que tivesse até mais tempo. Ele deu um curso de gerontologia fitness. Eu falei, o que será isso, né? Eu falei, trabalho com idoso, né? Atendo um monte de gente com mais idade, falou em fitness, vamos lá. E aí eu fui, fiz um curso no sábado lá em São Paulo, foi muito bacana. Marta, você não tem noção de como eu aprendi, como eu passei a ver os meus pacientes de uma forma diferente. E isso Uhum. me acendeu várias luzezinhas, assim, que eu trago até hoje. Então eu falei, bom, preciso chamar ele para conversar comigo para poder mostrar para todo mundo como tem um mundo lá fora que a gente vai passar por ele, se Deus quiser. E a É gente tem isso que aí. se preparar para isso, não é? O tempo todo. O tempo todo, exatamente. Então fala um pouquinho de você, Marcos, do seu trabalho, da sua formação, para todo mundo te conhecer. Bom, meu nome é Marco Lopes, eu trabalho com envelhecimento há mais de 25 anos e a minha formação foi em educação física, fisioterapia e depois eu fiz a especialização em gerontologia. O meu trabalho principal é com atendimento à pessoa idosa ou em processo de envelhecimento, né? O meu foco sempre foi o processo de envelhecimento, mas principalmente com as pessoas
que já tem mais de 60 anos, mas eu também atendo pessoas acima de 45, 50 anos de idade. E o meu foco sempre foi o processo de envelhecimento em todas as suas dimensões, né? Porque, como você mesmo sabe disso, né, André? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem que falar, tem que pensar em que envelhecimento e quem é esse indivíduo que a gente está falando, né? Porque o processo de envelhecimento, ele é único, ele é heterogêneo, é, as pessoas não envelhecem de forma todos de forma iguais, cada um envelhece de forma diferente, né? Todos envelhecem de forma diferente. Então, a partir dessa compreensão, você tem que começar a ter uma visão particular e individualizada de quem você está trabalhando, né? Quais são as necessidades, né, de cada um e seguir, né? É um trabalho muito bonito, viu, que você faz. Muito bonito mesmo. Então, Obrigado. quando a gente no estudo e tal, a gente vai lendo, a gente sempre lê que cada vez mais a população está envelhecendo, as pessoas estão durando mais, a tendência é nascer menos e viver mais, e acaba que a população de idosos está aumentando de uma forma enlouquecedora. Se Deus quiser, vai ser bem grande, porque eu pretendo estar lá. Então, o que é, Marcos, envelhecer? Porque tem gente que é novinho e se diz velho, tem gente que está velho, mas acha que está novo. Então, o que é envelhecer? Fala pra gente. Envelhecer, né? Envelhecer primeiro que nem muitos dos especialistas em envelhecimento, envelhecer é um estado de espírito, né? Então, por isso que as pessoas que às vezes, quando são jovens e se acham no espírito velho, né? Falam assim, nossa, eu tenho 30 anos e me sinto velho, minhas atitudes são velhas, né? As pessoas comentam isso, né? E ao contrário também é muito verdade, né? Você encontra pessoas de 70, 80, 90 anos que estão transpirando jovialidade. E aí, quando a gente vai ler a respeito disso, de pessoas que falam sobre esse envelhecer, né, sobre o que é envelhecer, a gente pode usar isso de duas formas. Uma da forma biológica, né, que é o processo de envelhecimento enquanto corpo, fisiologia, biológico, né, que nós estamos envelhecendo, que nem diz a gerontologia, a partir do momento que nascemos. Nós estamos envelhecendo o tempo todo. Então, quando a gente comemora o aniversário, a gente comemora esse processo de envelhecimento, né? Então, isso acontece o tempo inteiro. Mas, quando a gente vai sair dessa parte biológica e começa a ver assim o que a gente vai chamar aqui, do estado de espírito, o envelhecer ele pode chegar a partir do momento que você se entregou para esse processo, né? Então, o que a Miriam Goldberg fala? Que as pessoas que ela percebeu no estudo dela, né, no estudo sobre o envelhecimento, que as pessoas que envelhecem bem ou que jogam esse envelhecimento sempre mais para frente são pessoas que têm metas, são pessoas que têm objetivos, são pessoas que têm sonhos, são pessoas que criaram ao longo da sua vida sempre um objetivo a mais, um sonho a mais, que estão sempre buscando, né? E para que isso aconteça, as pessoas criam esses hábitos, né, durante a vida. Então, o envelhecer, ela sempre diz assim, que se a gente quiser construir o processo de envelhecimento, ele tem que acontecer o tempo inteiro. Então, não basta você chegar para pensar nisso quando você tiver 60 e 70 anos. Não estou dizendo que isso não deva ser feito. Mas eu estou dizendo que essa construção do envelhecimento, ela teria que acontecer o tempo inteiro na nossa vida. Sabe? O convívio com os nossos avós, o convívio com os nossos pais, o cuidado o tempo todo, o cuidado com o outro, o cuidado com nós mesmos, tudo isso vai fazer parte do processo de envelhecimento, Sim. da família, dos amigos. Então, o envelhecer é um processo. O envelhecer ele acontece a partir do momento que você fala, pô, estou envelhecendo. Mas isso pode acontecer de diversas maneiras. Ela pode acontecer de forma mais positiva, se assim você encarar. E aí, quando a gente vai para falar de funcionalidade, a Mônica Perracini ela tem algo muito bacana que eu acho que vai concluir essa minha fala, que ela diz o seguinte, que o envelhecimento bem-sucedido, né, quando a gente fala de funcionalidade, de envelhecimento bem-sucedido, não é negar o envelhecimento, é ter a Sim. resiliência
consciência de aceitar este processo de envelhecimento e lançar mão dos nossos recursos internos e externos para passar por esse processo da forma mais positiva possível. Sim, perfeito, perfeito. É porque a gente pega, a gente encontra, né, com pessoas que falam assim, hoje eu não consigo mais fazer o que eu fazia da forma que eu fazia. E Uhum. fica remoendo isso como se isso fosse uma derrota. De repente você consegue fazer um pouco diferente, de uma forma um pouco diferente e tá feliz do mesmo jeito, né? E isso é Exatamente. aquele negócio de jogar para frente. Você está vivendo aquilo bem. Não precisa ser como você tinha quando você tinha 20 anos, né? Traz sempre uma Exatamente. emoçãozinha diferente, mas de uma forma diferente também, né? Exato. Então, assim, a próxima pergunta que eu te faria seria o que é ser saudável? E aí eu entendo com essa sua fala que ser saudável é ter. Eu acho que entender que a gente precisa ter planos, né, cara? Se você tem planos, se você corre atrás de uma possibilidade de realizar alguma coisa, você já está saudável nesse ponto, né? Exato. Exatamente. O saudável, né? Quando a gente fala de envelhecer, quando a gente fala de um processo de envelhecimento, é, e a gente olha, por exemplo, a definição de saúde, a definição de saúde ela tem que ser entendida no seu ciclo de vida, né? Ao longo dos ciclos de vida. Claro que quanto mais tempo a gente envelhece, mais suscetível nós estamos em, né, nas tais das doenças crônicas. Mas, quando a gente olha para as doenças crônicas e a gente olha para o estado de saúde, e cada vez mais, a saúde não se define em a presença ou não de doenças crônicas, né? Sim. Você, quando fala em ser saudável, não quer dizer que você não pode ter uma, duas, três doenças crônicas ali convivendo. O importante é você continuar fazendo aquilo que você deseja fazer, né? Então é isso que a doutora Mônica Perracini fala quando ela define funcionalidade. Que você vai continuar fazendo aquilo que você deseja fazer, aquilo que te motiva a fazer, indo em direção aos seus sonhos, mesmo que você precise lançar mão de algum recurso. Que recurso? O remédio, uma ajuda, um andador, uma bengala, enfim, que você continue fazendo aquilo que você deseja fazer, mesmo que você tenha que lançar mão de algum recurso. E que a saúde não é a ausência de doença, né? Então a funcionalidade ela sai e parte como uma meta muito maior do que a ausência de uma doença crônica. Sim. Sim. Eu percebo também muita gente que é muito resistente. Tem até algumas pacientes minhas que estão aí, e elas sabem que eu estou falando delas, que elas têm muita resistência em tomar remédio, porque não é natural, porque é alopatia, porque não sei o quê. Então, assim, como a gente vai viver mais e as doenças vão chegar, porque é natural esse processo de desgaste, graças a Deus, eu falo isso para elas. A gente tem a tecnologia, tem a possibilidade de ter acesso a uma medicação que vai ajudar você a viver melhor. Então, brigar com isso é muito complicado, porque o seu limite vai chegar muito rápido. E aí a sua frustração é muito grande também. Aí você se sente velho, se sente acabado. Porque você tá brigando com uma coisa que já tá. Você vai perder. Então é melhor se aliar, fazer a melhor forma, usar o melhor remédio. Não é para sair tomando tudo, não é isso, mas quando for necessário tomar o remédio, não brigar com isso, porque isso é menos um problema na tua cabeça. E aí, quando você fala dessa, né, deu esse exemplo, e aí fala de medicamento, né? Obviamente você, com toda, né, com a sua formação e tudo mais, falar de medicamento é uma função da medicina, mas quando a gente fala de medicamento, quando a gente fala sobre se engajar na própria saúde, né? E isso eu posso contribuir, mesmo que a pessoa tenha que tomar medicamento e ela tem que tomar, isso vai ajudar ela, inclusive, obviamente. Ela tem que pensar também em como que ela pode se engajar na própria saúde, né? Do tipo, no estilo de vida, e isso envolve Sim, exercício, isso envolve alimentação, isso envolve manejo de estresse,
envolve relacionamentos, envolve sono, né? E como é que ela Sim. pode fazer a gestão de tudo isso para que, de repente, a dose desse medicamento não tenha que ser alterada, não tenha que colocar um outro medicamento, né? Sim, sim, sim. Você consegue até controlar melhor tudo isso. Talvez não precise ser tanta coisa para ser tomada, se você conseguir ter um estilo de vida o mais saudável possível, o mais harmônico para você, né? O mais favorável. Então, isso já ajuda bastante, né? Então, Sem uma coisa que dúvida. você falou também, uma coisa que você falou também lá no curso que me marcou muito, foi negócio, eu até botei aqui para falar com você sobre isso, das etapas da vida, porque eu me lembro desse slide, eu tenho tudo fotografado até hoje, eu me baseio muito naquilo tudo que você falou. Então, Que assim, legal. da mudança das etapas da vida, assim, que foi uma coisa que eu não tinha percebido. Então, assim, um slide que você colocou falava assim: antigamente a pessoa nascia, estudava, trabalhava, casava, tinha filho, aposentava, morria. Hoje não. Hoje a pessoa tem 300 carreiras e aposenta, quer mais e tem tempo para muita coisa, né? Esse é um tema maravilhoso, porque quando a gente pensa, por exemplo, nos meus pais, ou até um pouquinho mais, nos meus avós, as etapas eram muito definidas, né, André? Era muito definido. As pessoas casavam cedo, né? Então já estava definido. E quem tinha sorte até de estudar, né? Na verdade, de estudar, fazer uma universidade, muitas vezes não. Muitas vezes essa pessoa era lançada no mercado de trabalho por uma necessidade, né? Então, as Sim, pessoas, o que elas faziam? Nasciam, começavam a namorar muito cedo, casavam muito cedo, tinha filho muito cedo, começava a trabalhar muito cedo, se aposentava com 56, 60 anos de idade e ali foi, né? Ali foi. É, agora não, agora não. Né? As avós começavam com 60 anos, 60 e poucos anos, a ajudar os filhos a cuidar dos netos e tudo mais. Né? Tinha esse papel do cuidado, da ajuda da família e tudo mais. Só que agora, essa construção, ela já não está tão definida assim. Hoje essas etapas elas estão mais prolongadas. Então as sim, pessoas saem de casa mais tarde. As pessoas vão casar mais tarde. As pessoas vão entram no mercado de trabalho mais tarde. Quando elas pensarem em ter filhos, elas vão pensar em ter filhos mais tarde. E quando escolherem ter sim, filhos, vão ter um, no máximo dois. As mulheres sim. estão dando mais atenção à carreira. Elas estão dando mais Sim, e a atenção em gente abre progredir. várias frentes também. Isso, faz uma profissão, daqui a pouco tenta outra coisa, quer dizer, dá tempo de muita coisa, né? Cria-se Então, uma história enorme. Sim, esse é um outro ponto. Porque imagina, quem imagina agora, a pessoa no processo de envelhecimento agora com 50, 50 e poucos anos, com 60 se aposentar? Isso aí não faz o menor sentido mais. Porque não mesmo porque a faz. pessoa, a mudança do trabalho mudou, né? Essa coisa do trabalho, daquele trabalho fábrica, industrial, né? Muito do corpo, muito do físico. Isso vem mudando também ao longo do tempo, né? A substituição do trabalho por máquina, por robô e tudo mais. Então as pessoas, elas tendem a trabalhar por muito mais tempo. Elas tendem a jogar a aposentadoria por muito mais tarde. E quando a gente olhar ainda para a aposentadoria, muitas vezes aquela aposentadoria tão sonhada, aquela aposentadoria na beira da praia, tomando água de coco, essa aposentadoria não existe mais. Tanto é Não, que as propagandas a respeito de aposentadoria, você já não tem mais aqueles dois idosos na praia tomando água de coco. Não existe mais essa propaganda. Porque as pessoas já perceberam que não vão conseguir isso. Elas vão ter que voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente entra num outro ponto, que é o aprendizado. Então, as pessoas, quando começarem a chegar aos seus 55, 60 anos e colocarem para pensar, falar, opa, eu não vou conseguir trabalhar, eu tenho que aprender uma nova profissão. Isso já não vai ser mais uma necessidade quando esse indivíduo tiver 60 anos. Ela vai ter que começar a pensar nisso o tempo inteiro. Então, o sim, aprendizado não é aposentar, o aprendizado ele tem que se tornar
o tempo inteiro. O Tempo aprendizado, inteiro. o tempo inteiro. Então, quando fala em aprendizado, é o aprendizado ao longo da vida. Isso vai fazer toda a Sim. diferença quando esse indivíduo tiver 55, 60 anos. Sim, e é um aprendizado com adaptações, porque a gente vai ter que aprender coisas novas e adaptar o que a gente já sabe. Por exemplo, essa fase da pandemia agora foi muito louco assim na minha cabeça. Ah, como é que eu vou atender online? Não rola. Mas aí, de repente, você começa a perceber que você pode ajudar de outras formas online. E aí, hoje em dia, eu acho que eu estou trabalhando mais do que na época que eu ia só para o consultório, porque eu tenho muito mais relacionamento com colegas de profissão, até mesmo contato com pacientes. Eu acho que a parte profissional está muito mais agitada do que antigamente. Eu tinha pavor disso, e agora estou me vendo lá, botando vídeo, negócio de YouTube, não sei o que. Falei, gente, o negócio vai mudando, entendeu? Então, André, esse é um negócio muito legal. É assim, quando a gente pensa na nossa vida, né? Se a gente transferir Sim, isso que aconteceu e pensar, cada um pensar na sua vida, que ela até colocou aqui, ó, separar em ferrugem. É exatamente essa pegada aqui, separar em ferrugem. E se a gente pensa que você, como muitos dos nossos colegas, estavam nos seus consultórios, esperando, estava a vida confortável, numa zona de conforto, estava tudo funcionando numa boa, de repente a gente foi interrompido abruptamente. Ninguém se sim, preparou para isso. E aí, quando a gente imagina, por exemplo, a teleconsulta, o teleatendimento, que muitas das profissões da áreas da saúde estavam ali meio que cozinhando esse negócio, como é que ele vai. Todo mundo foi aprovado, tudo quanto é conselho se antecipou e aprovou. Então, o certo. teleatendimento, a teleconsulta foi aprovado. Então, quem trabalha com tecnologia e teleconsulta diz que o avanço que aconteceria em 5 anos, daqui a 5 anos, aconteceu agora. As pessoas tiveram que se movimentar, tiveram que ir atrás de ferramenta, não puderam abandonar os seus clientes, os seus pacientes, tiveram que se adaptar, tiveram que adquirir conhecimento de uma ferramenta, de uma plataforma, como fazer tudo Sim. isso, e você aprendeu tudo em um mês. É verdade, é verdade. E aí eu fico pensando assim, voltando agora para quem já tem mais idade, né? Porque velho é quem tem sempre 10 anos a mais do que a gente, né? A gente nunca tá velho. Então, mais ou menos por aí. Então, assim, uma coisa que eu percebi no seu curso, já tinha percebido antes em alguns momentos, mas a experiência de botar aquela roupa simulando o envelhecimento, aquilo ali foi uma coisa marcante demais, não dá nem para explicar. Não dá para explicar. É claro que, guardadas as devidas proporções, eu não estava assim presa, mas eu tava me colocando ali no papel de alguém com mais idade, né? Com Uhum. dificuldades, enfim. E aí você vê hoje em dia os idosos vivendo mais, com mais autonomia, mais independência, morando sozinhos e rebeldes e desobedientes e tal, e aí você sabe que a sua mãe tá morando sozinha ou sua avó tá morando sozinha e ela vai subir no banquinho para limpar o armarinho lá em cima e ela vai fazer um monte de coisa. Então, assim, se a gente não aproveitar o momento de entender isso e levar para o nosso futuro uma condição melhor de fazer essas atividades, vai se criar um problema até familiar, porque quanto mais independente, forte e autônomo essa pessoa for, melhor para todo mundo. Então, você Uhum. pega um idoso que, de repente, do nada, quer viver, tem vontade de fazer tudo e tem que fazer, mas quer fazer coisas que não pode, né? Subir banco e essas coisas que a gente torceu o pescoço. E vai fazer. E vai fazer. Então, assim, se você puder. É impressionante, cara. É impressionante, não adianta falar que vai fazer. Eles perguntam para mim, eu posso subir aqui para limpar? Eu falei, adiantar eu dizer que não? Você vai fazer, então faça, mas vamos preparar para poder fazer isso, entendeu? Então, e tem que fazer, porque é a vida da pessoa, né, cara? Então, assim, a pessoa vivendo sozinha, que a tendência é a gente ter um núcleo menor,
só o marido ou só a esposa, os filhos já casaram, já foram e tal. Então você não vai ter muita companhia que não seja muito ali da tua faixa etária. Então, que pelo menos essa condição seja melhorada com os hábitos. E aí entra aqui muito a parte da atividade física, funcional principalmente. Força, potência, mobilidade. E isso aí é Aham. uma coisa, a parte do equilíbrio e tal. Então, isso é uma coisa que eu penso muito em relação aos meus pacientes e tento muito passar essa ideia para eles. Quase que trabalho de formiguinha, cada consulta para ver um negocinho, a gente fala da atividade física e tal, ali enchendo o saco mesmo para entrar. Então, eu acho que isso é uma forma da gente poder ter uma vida melhor por mais tempo, envelhecer com saúde, né? Exatamente. E são escolhas, né? E são escolhas. Sim. Mas são escolhas que, por mais que a gente tente, e a gente está falando com pessoas autônomas, com o seu cognitivo autônomo, na grande maioria das vezes, por mais que a gente tente, ainda a gente barra e bate na escolha do outro, né? Do tanto que ela realmente se engaja nesse processo de autocuidado. Então, e isso me leva muito, assim, quando a gente fala de exercício, e aí eu gosto muito do que eu aprendo e estudo a respeito do estilo de vida. Existem algumas áreas no mundo chamado de Blue Zones, que são as Hum, áreas, regiões mais envelhecidas no mundo. E existem algumas características dentro dessas Blue Zones. E uma delas é a atividade física, né? Só que a característica principal dessas regiões não é que todas as pessoas vão às academias trabalhar potência, equilíbrio e tudo mais. Mas existe uma característica muito marcante em todas elas, que é a hum, característica da atividade física e do movimento o tempo inteiro. O grande problema é que nós somos lançados o tempo todo para um comportamento sedentário. Nós estamos o sim, tempo inteiro sendo jogados para o sofá para assistir televisão, ficar no celular. Nós temos a tecnologia como um grande ganho, mas nós temos a tecnologia também jogando a gente para esse comportamento sedentário e o aumento de tempo de tela, né? Então, a sim. nossa atividade básica, é cada vez menor. É cada vez menos. Nós nos movimentamos cada vez menos. Então, quando a gente olha assim para um indivíduo que nunca fez nada e falar para ele que ele precisa ir para uma academia, que ele precisa trabalhar de forma intensa, muitas vezes a gente tem uma resistência muito forte. Então, ao longo desse tempo todo, para tentar atravessar essa barreira de forma mais orgânica, de forma mais fácil para a pessoa encarar isso, eu sempre gosto de dizer o seguinte: aumente o seu tempo de atividade física. Aumente ou diminua o seu tempo sentado no sofá. Sabe? Quebre esse comportamento sedentário de forma Sim, mais recorrente. E aí, ao longo desse sim. tempo todo, vamos trazendo esse indivíduo que nunca fez nada para o nosso lado, e a partir daí, que ele começou a experimentar, porque atividade física, exercício físico, parte muito mais do experimento da sensação do bem-estar. E aí depois, ok, vamos experimentar uma academia, vamos fazer um trabalho mais direcionado. Você já começou a experimentar como é legal fazer Vai atividade pelas física. beiradas, né? Vai pelas beiradas, vai convencendo devagarzinho, né? Sim, uma Exatamente. pessoa de mais idade, sim, uma pessoa de mais idade, eu acho que de repente isso é um bom caminho, assim, uma boa sacada. Inclusive no Selafisc, se não me engano, uns 4 ou 5 anos atrás, estavam falando sobre ser mais ativo e menos inativo. Porque as pessoas Isso. pensam assim, fui na academia hoje, posso passar o dia inteiro vendo televisão, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Não, esse que é o problema. A pessoa Exato. vai para academia, faz 1 hora de exercício. Porém, ela vai para o trabalho e fica 12 horas, 10 horas no comportamento sedentário. Sim, sim. E isso, exatamente isso, esse comportamento sedentário, muitas vezes
anula, e é esse que é o estudo, esse que é o avanço, Exatamente. que é o Sim, comportamento sedentário anulando o seu tempo de atividade aguda, que é aquele tempo que você sim. ficou 1 hora, depois ficou 10 horas sentado, 10 horas reclinado, passou o final de semana inteiro assistindo série. Então, qual que é o ideal? Qual é o nosso sonho como profissionais da saúde? Que as pessoas façam os dois. Que ela vá fazer exercício físico na academia, com o seu profissional de educação física, enfim, com quem ele escolher dentro dessa área, mas ao longo desse seu dia, ele fique menos sedentário, com o comportamento sedentário. O sedentarismo é diferente de comportamento sedentário, que ele evite cada vez mais esse comportamento sedentário ao longo do seu dia. Aí sim, nós temos uma construção de um processo saudável de envelhecimento. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho. É o nosso sonho e vai ser para a vida inteira, porque a gente vai sempre pegar pessoas de várias idades que ainda não estão pensando nisso e tal, e vai deixando para depois, mas uma hora pega, né? Alguma coisa tem que sair. Se espremer, alguém a gente tem que ter ajudado nesse tempo todo, né? Exato. Agora, são duas coisas, né? Agora vamos imaginar uma pessoa assim da nossa idade. Esse cara, esse indivíduo, essa moça, enfim, esse Essa pessoa. indivíduo, essa pessoa, se ele puder trabalhar tudo isso que você falou, se ele puder ir para academia, trabalhar potência, trabalhar aeróbio, trabalhar força, trabalhar flexibilidade, mobilidade, coordenação, dançar, se ele puder fazer isso, eu tenho certeza que ele vai adquirir uma reserva funcional, uma reserva cognitiva, como uma poupança para um envelhecimento Sim, bem-sucedido. Porque o nosso papel, exatamente. né, André, não é fazer com que a pessoa viva eternamente. O nosso papel é que ela se afaste cada vez mais das repercussões dessa doença na vida dela e que ela ganhe nesse processo, que ela ganhe anos de vida independente. É isso que a Sim, gente quer. E se ela sim. tiver que passar por um processo de dependência, que isso dure o mínimo possível no final da expectativa de vida. Esse é o nosso papel quando a gente fala sobre envelhecimento saudável. São anos livres de independência. Exatamente. A gente prevenindo, a gente, tipo assim, com hábitos saudáveis, a gente consegue prevenir doenças que, se você não conseguir controlar, vão te levar a grandes limitações. Então, assim, tendo hábitos saudáveis, você vai controlar melhor a tua diabetes, você vai controlar melhor a tua pressão alta, e aí isso vai te dar menos problema lá na frente, que vai te proteger de uma imobilização, porque uma coisa que eu queria comentar aqui é sobre o imobilismo, né? São os 7 Is lá da gerontologia, da geriatria, né? Isso. Incontinência, e como é? Imobilidade, instabilidade, né? Então, Isso. a instabilidade e o imobilismo, no meu ponto de vista, assim, no meu ponto de vista não, no meu trabalho, no que eu vejo ali no dia a dia, levando a pessoa a ficar cada vez mais com perda muscular, sarcopênica e dificultando as funções do dia a dia, aumenta muito a probabilidade de queda e complicações. Então, Uhum. isso é uma coisa que isso aí é um sonho, um objetivo, um foco, uma meta de tentar fazer as pessoas entenderem como é importante prevenir a queda e a instabilidade. Porque isso você já tinha falado, já conhecia, o ciclo do idoso, o ciclo do idoso que tem medo de cair ou que cai, fica mais parado, perde mais massa muscular. Então, vai ficando cada vez mais dependente, joga tudo fora. Então, Aham. Isso. isso tudo pode ser controlado com hábitos saudáveis. Em qualquer momento que você começar, você já consegue ganhar alguma coisa, né?
Sem dúvida nenhuma. Claro que quando a gente fala de instabilidade, quando fala de idoso caidor, né, nem é o foco falar, né, desse ponto aqui, as quedas são multifatoriais, né? Você tem muitas coisas que estão ao redor, fatores extrínsecos e fatores intrínsecos, né? Então falar de queda, ele é um desafio muito grande, né? Então, identificar isso, tem que passar por uma boa avaliação, tem que passar por um score muito determinado, identificar realmente os fatores ambientais que pode estar colaborando para isso, ver aí, por exemplo, analisar se existe uma doença de base, uma doença de origem, uma doença neurodegenerativa que pode estar colaborando com tudo isso, mas vamos dar um passo atrás disso, né? Vamos dar um passo um Hum. pouco mais atrás e vamos falar de ciclo de Ai, tá travando, não acredito. Desculpa, ô Marcos, volta um pouquinho. Vamos dar um passo atrás. Tá mudo. Tá mudo, não tô te escutando. Zerado. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Não. Peraí. Eu vou sair e voltar de novo. Tá. Peraí, gente. Fica aí. Peraí que ele vai voltar, que ele vai falar agora. É super, super, super importante. Ai, tô feliz. Veio um monte de gente. Oi, time. Peraí, gente. Não vai embora, não. Isso que ele vai falar agora é muito, 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 muito importante. Ai, meu Deus. Vamos ver. Não vão embora, não vão embora. Agora vem, peraí. Vamos lá, ele vai voltar. Agora vai. Vamos lá. Agora vai. Tem que dar um Ah, passo atrás. Vamos lá. dá um passo atrás disso, né? E vamos falar do que você levantou, que é o ciclo do envelhecimento. Que esse ciclo do envelhecimento ele tem que ser quebrado em algum momento. Ele tem que ser. Esse é o papel principal. Então, quando você tem a inatividade levando a esse comportamento sedentário, essa inatividade física, que vai levando esse idoso a ter mais dificuldade, esse indivíduo, a ter mais dificuldades do que ele fazia. Isso vai levando essa pessoa num estado de ansiedade, de depressão, que vai realimentando todo esse ciclo do envelhecimento, aí levando a inatividade, que leva a essa dificuldade. E quando ele olha para trás, tá muito difícil. Tá muito difícil fazer o que ele já fazia. Então é aquilo que eu gosto de fazer, gosto de falar. O indivíduo que ia até a casa do seu filho num outro bairro, ele começa a restringir o seu movimento de ir até a padaria, porque até o outro bairro começa a ficar mais difícil. Daqui a Sim, pouco, ele não chega na esquina da casa dele. Daqui a pouco, sim, ele não desce até o andar de baixo do prédio. E daqui a pouco, sim, ele não vai até a sala. E daqui a pouco, ele não sim, sai do quarto. É isso que vai acontecendo. A restrição do mundo desse indivíduo, a restrição do contato que ele tem com outras pessoas. Então isso vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. E olhar para trás e ver o tanto que ele tem que se esforçar para voltar minimamente ao que ele fazia, deixa essa pessoa muito desanimada, porque é um esforço muito grande que ele tem que fazer. Então, o pouquinho todo dia, sabe? Hoje o que eu faço? Eu vou pensar em ficar menos sentado. Eu vou isso aí. pensar em como eu posso diminuir o sal da minha alimentação. Eu vou pensar em ingerir mais água. Eu vou pensar em como que eu posso, aos poucos, em pequenas atitudes, sempre em direção a ser mais saudável,
a pensar um pouco mais se vale a pena comer esse monte de doce hoje ou comer um pouco menos. Sabe? Ninguém espera grande mudança. A gente espera que as pessoas vão fazendo pequenas mudanças ao longo de muitos anos, né? Sim, sim. Perfeito. Eu acho assim, eu também penso assim, eu acho que é melhor ir aos poucos do que a gente tem que aceitar a escolha de cada um, né? Mas é que chega a dar até uma dorzinha no coração quando a pessoa fala assim, ai, mas sabe, não quer mais e quer desistir, e você quer ajudar e sabe que de repente dá jeito, mas você também entende que é difícil para ela. Então eu acho que se a gente puder começar a tentar ir mudando aos poucos, todo mundo, quem já tem mais idade já está mais difícil também, mas quem está mais novo também, porque aí vai ficando melhor para todo mundo, né? A gente consegue dar uma mudada, porque eu trato muito paciente com osteoporose, por exemplo. Essa semana eu peguei um casal que fuma 2, 3 maços por dia há 30 anos. O que eles querem fazer? Não querem fazer nenhum exercício e o objetivo de vida deles é ficar sem fazer nada fumando, vendo televisão. É, Tratando, cara. Estou tratando, mas, sabe, a pessoa não quer. Então é, eu conversei com a filha deles. Eu falei assim: olha, esse é o seu futuro se você for pelo mesmo caminho. Ela eu consigo salvar se eu conseguir falar, entendeu? Porque uhum. eles não querem, eles não querem. Pois Eu falei assim: observa o que está acontecendo com eles, porque ela veio me perguntar o que ela poderia fazer pela saúde dela. Eu falei assim: observa o que está acontecendo ao seu redor e vai para o outro lado. E faz pois tudo é. diferente. Exato. Use como os exemplos, né? Os exemplos são. Nós temos exemplos negativos, exemplos positivos. Sempre são exemplos, né? Um que você não quer É, eu seguir falei. e o outro. Eu falei para ela, olha, é uma tragédia anunciada, cara. Se você quiser esperar, você vai para o mesmo lugar. Então, depois dizer que é genético é complicado, né? É, pois é, exatamente. Então, André, é muito legal esse tema, falar de envelhecimento, porque é um tema assim que poucas pessoas querem falar sobre envelhecimento, né? As pessoas normalmente não querem olhar para o envelhecimento. As pessoas não querem. Tanto é que é muito mais fácil você falar ou querer vender a ideia de você vai ter o seu abdômen chapado, que você vai ter o seu bumbum na nuca, né? Seja lá o que isso significa, do que você vender envelhecimento saudável, né? Porque as pessoas não querem olhar para isso, né? As pessoas não, elas têm uma resistência ao olhar para isso, né? E quando a gente não olha para uma área, para um determinado ponto, né, quando a gente não coloca a luz num ponto escuro, a gente nunca sabe o que está passando por lá, né? Então, como a gente acha que não vai envelhecer, como a gente tem certeza disso, na verdade, né? As pessoas têm certeza que não vão envelhecer, então por que eu vou olhar para isso, né? Para que eu vou ter que olhar para uma coisa que é só o outro que envelhece, não sou eu que Sim, envelheço? comigo vai ser diferente, que isso? O meu vai ser diferente, eu nem vou envelhecer, né? A gente acha que não vai envelhecer. Então, é muito difícil a gente engajar a pessoa num processo de envelhecimento, sendo que o idoso, vamos colocar aqui, do jeito que aqui algumas pessoas falam, o velho é sempre o outro, não sou eu. Então, quando eu jogo isso sempre para frente, numa cultura de jovialidade, né? Quando a gente fala no Brasil, existe uma cultura de ser jovem, que o jovem é bonito e o idoso não é. Então, o velho é sempre o outro, o idoso é sempre o outro. Então, para que eu vou me cuidar se eu não me sinto neste processo de envelhecimento? Então, tudo isso faz com que as pessoas vão jogando tudo sempre muito para frente, sempre muito para frente. Isso a gente pode falar até do mercado, a gente pode falar das marcas que conversam com as pessoas até 45 anos, até 47 anos, e são poucas marcas que olham para as pessoas acima de 50, 55, 60 anos. Por quê? Porque existe uma cultura jovem ainda, né? Existe essa cultura que as pessoas resistem em quebrar. E quando eu falo isso com muita propriedade, porque se a gente olhar para a demografia e a gente saber
que existem mais pessoas, mulheres acima de 60 anos do que meninas entre 0 e 14, o que está acontecendo não é algo que vai acontecer no futuro, é algo que está acontecendo agora. Já está acontecendo, exatamente. E aí, Exatamente. uma coisa que eu resisto e eu falo para as pessoas dentro do meu Instagram, dentro dos profissionais que estão lá, que eu acompanho, é que sempre que a gente reforça que o mercado, que o idoso, que a terceira idade é uma tendência, a gente está jogando solução sempre para frente. E a gente está passando essa informação. Então, o envelhecimento ele não é uma tendência. O envelhecimento está acontecendo do seu lado, do meu lado. E quando a gente vê em tudo isso, a gente tem que pensar assim, quem é que vai cuidar dos nossos idosos? Se a gente olha para a nossa Exatamente. família, que cada vez menos pessoas, cada vez menos numerosa, que a gente vai ter que terceirizar o cuidado, porque quando a gente olhar, não vai ter ninguém que cuide da gente, porque a gente escolheu ter um filho ou escolheu não ter nenhum filho. Então, tudo Sim. isso tem que partir da mentalidade que eu tenho que me cuidar, porque eu tenho que enxergar que este processo já está acontecendo. Sim, exatamente. E eu tenho, até por amor a mim e as pessoas que eu amo, porque a vida tem que ser melhor, menos pesada para todo mundo. E vamos combinar que, puxando a sardinha para o meu lado, uma fratura de osteoporose é uma doença familiar, né, cara? Um idoso Pois é. limitado, um idoso muito frágil, dependente, é uma doença familiar, é um problema familiar. Você imagina, Total. tem gente aqui que fala assim: ah, doutora, eu não posso ir porque eu estou cuidando da minha mãe que tem Alzheimer. Até a Andrea perguntou aí como é que esse manejo com Alzheimer e tal. Porque eu estou cuidando da minha mãe, da minha sogra, que tem 90 anos e está com Alzheimer. E de repente ela É, tem Alzheimer, dá um trabalho danado, mas está ativa, está fazendo um monte de coisa e dá mais trabalho ainda. Entendeu? Então é uma ocupação que para a atividade de uma família inteira. Então a gente tem que tentar se ajudar, né? Eu entendo assim. é isso, porque quando a gente pensa nisso, né, quando a gente pensa nesses desafios do processo de envelhecimento, que cada um passa, que a família passa e tudo mais, a gente tem que pensar que existe o custo emocional, né? Você vê, a pessoa tem que parar de trabalhar para cuidar da sua mãe, da sua tia, da sua avó. Então, é um custo emocional, é um custo que onera a família, onera realmente a família, principalmente nesse cuidado de longa duração, esse cuidado do final de vida, ele onera pesadamente a família. Ah, então, essa construção ela tem que começar. A gente vai conseguir, em algum ponto, melhorar isso. Né? Eu acho que as gerações futuras elas vão envelhecer de uma forma melhor, mais saudável, né? Porque é uma tendência, se a gente olhar, a tendência de escolhas, de exercício, de alimentação saudável, das escolhas, né? As pessoas da informação, as pessoas têm mais acesso à informação. Então, eu acho que isso ele vai começar a se refletir numa próxima geração que serão os nossos idosos no futuro. Né? Eu acho que isso vai partir de uma construção mais positiva que está acontecendo É, agora. Né? Eu tenho eu acredito que, essa... por exemplo, se dessas 30 pessoas que estão agora aqui, todo mundo ajudar um pouquinho, ou tentar mudar alguma coisa, a gente já tá semeando para uma nova geração com menos limitação. Eu acredito nisso. Um pouquinho de cada um, a gente consegue dar um passo maior. Eu acho que é Uhum. assim que a gente tem que trabalhar, né? Exatamente. Só tem assim. Hoje nós não temos falta de informação. Né? As pessoas elas têm o Sim, acesso à informação muito fácil. Claro que a gente tem que olhar para todas as camadas da sociedade. Que a gente tem que olhar para a camada onde as pessoas têm menos acesso, uma camada mais com mais dificuldade socioeconômica, essas pessoas têm menos acesso, e também essa camada com mais dificuldade socioeconômica ainda são as pessoas que têm mais filhos, né?
As pessoas Sim, de uma camada socioeconômica mais alta têm menos filho. Então, esse é um sim. outro desafio que vem sendo construído também, que a gente tem que olhar. Ah, o Brasil é um país que envelhece de forma desorganizada, ele envelhece de uma forma muito rápida. Então, sempre que você tem algo que acontece de forma rápida, de forma organizada, de uma forma muito volumosa, ele acontece de forma com muitos desafios, né? Então, Sim, sim. em algum momento, a, a, a sociedade como um todo vai ter que começar a olhar, políticas públicas vão ter que começar a olhar para isso de uma forma mais cuidadosa. Então, é assim, o desafio está lançado. E esses desafios terão que ser encarados cada vez mais pelo indivíduo. A gente não vai ter que, não É, vai dar para esperar o governo. sim. ah, não tem Não jeito. dá, não dá. Não vai. A Andrea, ela é uma amiga minha, ela colocou aqui, ela deu uma complementada na pergunta dela. Eu acho, eu tenho a minha ideia, não sei, você é mais experiente nesse assunto. Você acha, a pergunta dela, se com essa mudança de comportamento, de ter uma vida mais saudável, de tudo isso, você acha que o Alzheimer não vai mais acontecer? Ah, não Essa é sei a te responder pergunta essa. dela. Ah, pois Não, não sei. é, ela perguntou. Porque o que a gente. Por exemplo, vamos colocar aqui a medicina do estilo de vida. Ah, a medicina do estilo de vida ela desenvolve muito e ela foi desenvolvida muito, e ela está crescendo muito ao longo desses anos, muito baseado nesse olhar a respeito das blue zones, das zonas mais envelhecidas do mundo, que tem algumas características, existem nove características que todas elas têm. Então, nós influenciamos na nossa vida, na nossa saúde, o que os especialistas que estudam isso, mais ou menos em torno de 70 a 75%. Então, eu influencio na minha saúde, eu tenho influência na minha saúde em torno de 70 a 75%. Ah, e sobraram aí 30% que vem dos fatores genéticos. Né? Então, quando a gente fala de algumas doenças, como por exemplo o Alzheimer, que são doenças cognitivas, né? Alguns fatores são mais fortes, como por exemplo educação. A Sim, educação, quando a gente fala de reserva cognitiva, a educação tem um fator pesadíssimo, muito mais do que exercício físico, por exemplo. A educação, socialização, aí você entra com alimentação, você entra com exercício físico, tudo isso você começa a contribuir de forma mais positiva para que você tenha essa possível doença, se ela acontecer, ela aconteça num, num ponto muito mais avançado da sua idade, né? exatamente. Sim, sim. E aí são esses fatores genéticos. E o que a medicina do estilo de vida fala? Ela entra nos fatores assim epigenética. Né? Aí está começando muito essa discussão da pessoa ter o gene, mas esse Hum, gene não se desenvolver. certo. Né? Então vamos falar sobre Alzheimer. Pode ser que um fator hereditário, que esse indivíduo tenha aquele gene para ser desenvolvido a doença de Alzheimer. Mas, se ela fizer escolhas muito mais saudáveis, se ela for uma pessoa que invista no aprendizado, estimule esse fator cognitivo, que ela tenha uma boa alimentação, que ela tenha amigos, que ela consiga estimular todas essas áreas da vida, pode ser que esse gene não venha a se desenvolver. Sim, sim. É, e Esse, eu também vamos esse imaginar que tem tanta coisa acontecendo ainda na medicina, tanta coisa sendo estudada, a gente não sabe se tem alguma coisa que possa ajudar a dar uma travada, né? Tá tudo muito, parece que não, mas tem muita coisa que está sendo engatinhando ainda, né? Pois é, portanto, esse estudo que eu acabei de falar, da epigenética, ele está muito embrionário ainda. Né? Esse estudo está muito embrionário, mas traz para a gente
o tanto que nós somos responsáveis pela nossa saúde, mesmo que eu tenha um marcador tão forte como uma doença neurodegenerativa. Sim, Que sim, eu posso sim. influenciar. Imagina a potência da compreensão que você tem o poder determinado em 70% da sua saúde. É para pensar bem na hora de escolher alguma coisa, né? Isso Para aí pensar bem. é para pensar bem. O Exato, e próximo doce de banana que aparecer aqui, não vou comer. sabe, é tudo isso junto. É tudo isso junto. Porque quando eu não sei, quando eu não me engajo, eu estou simplesmente jogando para o universo se encarregar disso. Então, tudo é uma escolha. Quando eu escolho ficar mais sentado do que em pé, quando eu escolho ficar mais sentado do que me movimentar, é uma escolha que eu estou fazendo de forma consciente. Mas agora você sabe que toda vez que você escolher isso, você está escolhendo ser mais sedentário. Você está colaborando com aqueles 30% e não com os 70%. Exatamente, isso aí que você falou é tudo. Eu sempre digo para o paciente o seguinte: eu vou te contar tudo. Essa Ana Maria Bel está falando do vidro porque foi ela que fez doce de banana para mim, minha mãe. Então, assim, eu falo para o paciente assim: eu vou te contar tudo porque o paciente que é cúmplice ajuda. Então, sabendo que é tudo que tem que acontecer, o paciente vai escolher melhor na hora de me ajudar. Então, o paciente Uhum. precisa ser cúmplice, não é? Então, agora, a Totalmente. partir de agora, tem que pensar muito, gente. São 70% de probabilidade de ter uma vida bem melhor, não A é? escolha, a escolha é É sua. isso, é isso aí. Eu acho que já deve estar até na nossa hora, porque eu estou sem relógio aqui. Não sei se falta muito ou com medo de cortar de repente, porque vira e mexe, eu acabo as É, lives aqui na correria. Tá acabando, né? faltam 3 minutos. Então, Marcos, eu queria te agradecer muito, 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 muito. Eu acho Eu que que agradeço. a gente pode ter até, de repente, outras oportunidades. Eu estou para fazer minha pós em gerontologia, eu estou doida para estudar mais isso, é uma coisa que eu gosto muito. E te agradeço demais a participação, tudo que você já me ensinou. E, pô, nem tenho como te agradecer estar aqui, cara. Imagina, que é isso, André. Eu que agradeço pelo convite. Vocês, médicos, são assim o nosso principal ponto de apoio, né? Porque a população da terceira idade, principalmente, tem o médico como a sua figura mais de confiança, Sim, né? Então, sim, quando o médico fala, quando o médico fala, não só faça exercício, mas quando o médico prescreve o exercício, a adesão é sim, muito maior. Então, sim. eu agradeço, valeu, muito obrigado pelo convite, que daqui a pouco vai ser cortado. Muito obrigado Valeu, mesmo, Marco. obrigado tudo pela Obrigada. participação e até uma próxima. Valeu, valeu. Beijo, vou fechar aqui. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Eu não, Então, gente, olha só, quero agradecer todo mundo que chegou aqui, tá? Vai ficar gravado no IGTV e depois eu vou botar lá no YouTube. Agora eu tô de canal no YouTube. Tudo que eu faço eu tô botando lá, tá? Pequenas dicas, etc e tal. Tá bom? Ó, obrigada a todo mundo. Na semana que vem vai ter live também com um professor de educação física aqui da região, o professor Paulo Damasceno. Vamos falar sobre exercício para terceira idade, pessoal que tem meio relutância de academia, por que não precisa ser lá e como é que pode ser, tá bom? Ó, obrigada a todo mundo aqui. Andréia, vai estar lá no IGTV e no YouTube, tá bom? Beijo, gente. Amei vocês.